Noruega. Dos fiordes majestosos às cascatas estrondosas, dos picos imponentes ao vazio ártico. A Noruega é uma imperatriz que reina sobre paisagens encantadoras. Mas mais do que isso, é o lar de jovens e idosos e um parque de diversão para os aventureiros. 10 semanas, 14 mil quilômetros e muitos momentos inesquecíveis. Esta é a grande viagem à Noruega. A nossa viagem pela Noruega começou com a partida do ferry na cidade portuária de Kristiansand. Sem demora, dirigimos-nos imediatamente para o acampamento. O nosso primeiro destino foi Kapellendesnes, o ponto mais a sul da Noruega. Enquanto a sul há sobretudo água, um sinal indicava as grandes distâncias que teríamos de conquistar na nossa viagem para o norte. Mas como não tínhamos muita pressa, começamos por percorrer algumas estradas rurais de cascalho, aproveitando o sol. Seguindo a linha da costa para o oeste, atravessamos uma paisagem rochosa entrecortada por lagos. Ao longo do caminho, vimos a povoação histórica de Helleren, convenientemente abrigada por uma grande saliência rochosa. Embora suas raízes remontem ao século XII, a cidade vizinha de Stavanger é muito mais moderna. Este fato deve-se em grande parte aos ricos campos de petróleo offshore que impulsionaram o desenvolvimento local. Quando saímos da cidade, o tempo piorou e apanhamos a primeira de muitas chuvas na Noruega. Apesar de termos perdido o nascer do sol, a paisagem ao longo da estrada era maravilhosa. Isso aplica-se especialmente à paisagem ao longo de Lysaven. Embora anteriormente tivéssemos encontrado frequentemente aldeias e cabanas de férias, esta estrada deu-nos uma primeira ideia da grandeza da Noruega. Os nossos arredores alpinos eram dominados por superfícies rochosas lisas, com riachos borbulhantes que cortavam seu caminho através do terreno acidentado. Depois de termos enfrentado o trânsito na estrada, onde havia tantas ovelhas como carros, descemos 27 curvas até o Lysenfjord. Este fiord é conhecido pelas suas paredes íngremes, que em alguns locais descem até 1 quilômetro. Enquanto nos maravilhávamos com este vestígio da Idade do Gelo, as nuvens abaixo criavam uma atmosfera sombria. Na manhã seguinte, parti para uma caminhada bem popular. O trilho para Sharag atravessa um planalto alpino conhecido pelas suas oscilações meteorológicas turbulentas. Por isso não foi surpresa nenhuma quando me deparei com grandes manchas de neve. Devido ao fato de ter começado cedo, tive o famoso Sharakbolden só para mim. Disse que a vista daqui é uma das melhores de toda a Noruega, porque esta borda desce 1000 metros até o fiord. E as vistas são absolutamente hipnotizantes. Claro que hoje, como podem ver, não se vê absolutamente nada, mas a chuva e o nevoeiro fazem parte de uma viagem normal pela Noruega. Por isso, temos de aproveitar ao máximo e apreciar as vistas que temos. Esperei durante mais de 1 hora para ver se as nuvens se dissipavam, mas para além de um breve vislumbre do fiord lá embaixo, os meus esforços não foram recompensados. Uma das opções para sair de Lysebotn é pela via fluvial, mas decidimos seguir mais uma vez pela estrada panorâmica. Seguindo mais para o oeste, as vistas não pararam, como ficou evidente quando nos deparamos com várias cascatas maravilhosas. Não demorou muito para embarcarmos no nosso primeiro ferry.
E embora o tempo continuasse imprevisível, ganhamos um jackpot com o nosso parque de campismo. Ao longo da margem do fiord, a nossa vista era desimpedida, revelando o esplendor do monumental Lysenfjord. De vez em quando, até o sol nos concedia alguns momentos do seu tempo. Outra caminhada bem conhecida na área leva a Preikestolen, um púlpito de pedra que paira sobre o fiord. Com as falésias a descerem 600 metros, as vistas são impressionantes. No entanto, os visitantes não devem esperar qualquer tipo de sensação de natureza selvagem, uma vez que o trilho é tão popular que os caminhantes esperam numa fila para tirar fotografias. Deixando Lysenfjord para trás, despedimos-nos do extremo sul da Noruega e iniciamos a nossa viagem para o norte. Pouco depois de iniciarmos a viagem, descobrimos a cabana de sonho de todos os introvertidos. Passamos por enormes quedas de água à beira da estrada e conduzimos durante vários aguaceiros fortes. Também nos deparamos com uma série de antigos edifícios agrícolas que datam do século XIX, quando a vida na Noruega era significativamente mais árdua. Ao fim da tarde, entramos numa estrada estreita de cascalho com vista para um grande reservatório. Sem mais ninguém à vista, encontramos mais um magnífico acampamento selvagem. A chuva não tinha qualquer intenção de parar. O tempo não dava sinais de melhorar. No entanto, passamos regularmente por estradas panorâmicas com vistas deslumbrantes. As paisagens da Noruega ganham uma atração especial quando estão envoltas em chuva e nevoeiro. As fortes mudanças de humor ambiental são próprias da criação do país, que foi incansavelmente moldado pela habilidade de várias eras glaciais. Embora os glaciares de outrora tenham desaparecido há muito tempo, os campos de neve em julho recordam-nos que este foi o reino dos gigantes gelados. Passando por paisagens pré-históricas, ficamos a imaginar como seria incrível o cenário à luz do sol. No entanto, essas fantasias da nossa imaginação dissolveram-se rapidamente quando encontramos um rebanho de ovelhas no meio da estrada. Num pequeno passeio pela frondosa Obudalen, observamos com admiração as nuvens que se moviam rapidamente e dançavam no cimo das montanhas. Neste vale, o elemento dominante é, sem dúvida, a água, com numerosos cursos a abrirem caminho através da paisagem. O único fato positivo da chuva quase constante é que há tanta água que, para onde quer que olhemos, haverá pelo menos uma cascata, entre 10 a 20 a correr pela encosta. É simplesmente mágico. Um pouco mais a norte, a estrada ficou subitamente coberta de mais água. O malandro atrevido que está a provocar esta pulverização vigorosa é Langfossen, com 612 metros de altura. É uma das 25 quedas d'água mais altas do planeta. Para além de seu tamanho impressionante, a cascata é também bonita de se ver e, acima de tudo, de fácil acesso, uma vez que a estrada de acesso passa diretamente ao longo da sua base. A nossa viagem levou-nos até as margens do Haddonfjord, que não é tão íngreme em comparação com os outros fiordes. Como resultado, os visitantes encontrarão muitos pomares na zona, o que indica que, pelo menos às vezes, o sol tem de brilhar. Por enquanto, porém, a chuva persistia enquanto subíamos uma estrada de montanha que nos teletransportava diretamente para o inverno. Sem surpresas, chegamos rapidamente a uma estância de esqui. Atletas de toda a Europa vêm aqui para treinar no verão, quando a maioria das estâncias está fechada.
Como a água é mais pura nas montanhas, aproveitamos a oportunidade para encher o nosso depósito com 100 litros de água refrescante. Embora tivéssemos quase desistido, o sol apareceu ocasionalmente nos dias seguintes. As suas visitas, no entanto, eram esporádicas e muitas vezes duravam apenas alguns momentos. Mas isso não nos impediu de explorar, especialmente quando havia tantas estradas de gravilha para descobrir. A zona onde chegamos chama-se Radhangravita. Este planalto de montanha árida tem inúmeros rios, lagos e cascatas. A melhor maneira de conhecer esta planície é a pé. É claro que há uma série de trilhos para caminhadas que atravessam um terreno aberto. No entanto, fazer cross-country é igualmente aceitável. Apesar de termos visto algumas cabanas nos arredores da vida, pouco depois não havia mais nada a não ser a natureza selvagem. Acampar num ambiente tão maravilhoso permitiu-nos desfrutar do espírito da região. No dia seguinte, continuamos para o norte, seguindo as margens de vários lagos até chegarmos a um planalto mais alto. O caminho que atravessa o Arlandsfjella é também chamado de Snøveien, que significa Estrada de Neve, um nome bastante apropriado. Encontrar bancos de neves no final de julho não é de todo invulgar. Mas ainda mais pitoresco eram os lagos congelados que estavam a começar a descongelar. Mais abaixo, encontramos a Igreja de Madeira de Borgan, uma igreja de madeira com 800 anos. Misturando a mitologia nórdica com as crenças cristãs, esta igreja de madeira adornada com dragões é absolutamente fascinante. As igrejas de madeira foram outrora comuns no noroeste da Europa, mas atualmente encontram-se sobretudo na Noruega. O seu aspecto geral difere muito, mas todas elas são construídas com tábuas de madeira colocadas verticalmente. A maioria das igrejas de madeira sobreviventes datam do século XII. Durante esse período, a Escandinávia passou por uma fase de transição religiosa com a substituição do paganismo nórdico pelo cristianismo. Não tão antiga, mas igualmente fascinante, era esta quinta abandonada à beira da estrada. Ainda hoje, muitas casas norueguesas têm telhados de relva, o que não só é bonito, como também ajuda a isolar e a reduzir o ruído. Ocasionalmente, estes telhados tornam-se biotipos independentes dos quais brotam árvores. Em vez de seguirmos para o norte numa só direção, a nossa viagem pelo sul da Noruega incluiu vários desvios para vermos o máximo possível do país. Assim, percorremos várias centenas de quilômetros num dia. Mas é claro que com vistas como estas, não precisávamos de muito para nos convencer a fazer paragens frequentes. Particularmente fascinante foi o flanco oriental do Parque Nacional de Jotunheim. Embora os picos dessa zona não sejam tão altos como os da zona ocidental, o Planalto Montanhoso encantou-nos com seus riachos e lagos azuis. A estrada que atravessa esta zona está designada como Estrada Turística Nacional, o que a torna uma das mais belas rotas da Noruega. Olhar para a paisagem era um verdadeiro regalo para os olhos.
Antes de explorarmos as montanhas mais altas da Noruega, decidimos ir um pouco mais para o norte. Esta manhã partimos para uma caminhada no Parque Nacional de Dovrefjell, porque é aqui que se encontra a última população saudável de bois almiscarados na Europa, e porque já não vimos há 5 anos, desde a nossa viagem ao Canadá e ao Alasca. Esperamos realmente vê-los de novo. Por isso, dedos cruzados. Como os bois almiscarados tendem a preferir os vales úmidos dos rios durante o verão, tivemos de ir mais fundo no parque. Embora o tempo tenha mostrado seu melhor lado durante nossa visita, o clima local é geralmente rigoroso e está sempre a mudar. Para sobreviver a condições tão imprevisíveis, os animais devem ser fortes, e nenhum animal é mais forte do que o boi almiscarado. Especialistas em temperaturas frias, essas criaturas de pernas curtas e peludas prosperam nos climas árticos. Para fazer face a temperaturas superiores a 10 graus Celsius, é frequente vê-los aconchegarem-se nos últimos restos de neve. Quando não estão a descansar, grande parte do seu tempo é passado a procurar comida. Curiosamente, todos os bois almiscarados noruegueses são descendentes da Groenlândia, uma vez que seus antepassados foram introduzidos em Dovrefjell em 1947. A adaptação mais importante deste animal é, sem dúvida, a sua lã, que é apreciada por ser extremamente macia e 8 vezes mais quente do que a lã de ovelha. Como gostamos muito do ambiente em Dovrefjell, carregamos as nossas mochilas e regressamos ao parque para passar a noite. Algum tempo depois, chegamos ao mesmo local onde tínhamos parado antes e começamos a montar a nossa tenda. Pouco depois, o sol se pôs e a escuridão nos envolveu. Depois de voltarmos a partir, entramos rapidamente na Casa dos Gigantes. Os 29 picos mais altos da Noruega encontram-se em Jotunheimen, o que faz o Parque Nacional um eldorado para os caminhantes. Passam alguns minutos das 7 da manhã, e as temperaturas rondam o ponto de congelação. Está um gelo. E eu comecei a subir em direção ao pico mais alto da Noruega, chamado Galdhøpiggen. E embora a subida seja de apenas 6 quilômetros, são 1,4 quilômetros de subida pela estrada, muito íngreme. Mas o tempo está a nosso favor. O céu está azul e temos sol. Por isso, espero ter uma bela vista no topo da montanha. Dedos cruzados. Embora a primeira parte do trilho fosse fácil, os campos de pedras rapidamente tornaram a vida difícil. Felizmente, havia refrigerantes naturais disponíveis. O trilho começa a tornar-se bastante cansativo, pois há grandes campos de neve que têm de serem atravessados. E se houver passagens rochosas, como a que está à minha frente, normalmente também estão parcialmente cobertas de neve ou gelo, o que torna bastante difícil caminhar sobre elas. E além disso, é preciso ter muito cuidado. Mas felizmente o sol ainda está a brilhar, por isso as vistas são agradáveis. E estou a progredir bem, não falta muito para o cume. Infelizmente, quanto mais subia, mais nublado ficava. Olhando para trás, vi uma paisagem coberta de neve de uma beleza incrível. As rochas escuras contrastam com a pureza da neve perene. No meu último impulso em direção ao cume, fui completamente envolvido pelas nuvens, o que me obrigou a ser ainda mais cuidadoso.
É aqui mesmo, o ponto mais alto da Noruega, o teto do país, por assim dizer. E normalmente há panoramas magníficos em todas as direções, mas hoje no cume o tempo não está a colaborar, e há nuvens e nevoeiro por todo lado. Mas pelo lado positivo, há uma cabana aqui embaixo, onde se pode comprar bebidas quentes e aquecermos um pouco. E é isso que eu vou fazer agora, antes de descer. Sendo o primeiro a chegar ao cume, tinha a cabana toda só para mim. Ao ver os outros caminhantes no meu regresso, fiquei grato pelo silêncio no pico mais alto da Noruega. Entramos num lago e conduzimos ao longo de um deslumbrante riacho glaciar azul até Leirdalen. Muito menos conhecido do que em outras partes da Noruega, este vale continua a ser uma joia escondida. No final da estrada, a montanha pontiaguda de Shirsia proporcionava uma vista espetacular. Mas ainda mais impressionante foi a vista do topo. Enquanto o vento soprava as nuvens nos cumes das montanhas, os lagos de um azul profundo brilhavam ao sol. Surpreendentemente, não é preciso subir montanhas para desfrutar de vistas espetaculares. Basta percorrer a estrada que atravessa Songlafjella para apreciar a magnificência da paisagem. Depois de tanto tempo passado na neve, ficamos extasiados com as temperaturas mais quentes ao longo do Lustrafjorden. Alimentado por vários riachos glaciares, a água do fiord tem uma inesperada cor turquesa. Situado no alto do fiord, este antigo sanatório proporcionou uma interessante mudança de cenário. Com vistas como estas, não é de se admirar que haja planos para converter esta ruína num hotel de luxo. Deixando o fiord para trás, viramos para uma estrada secundária e seguimos o curso de um rio sedutor. Investigando a origem da água azul turquesa, depressa nos deparamos com um dos 28 glaciares de saída do Jostedalsbreen, o maior glaciar do continente europeu. Por ser de fácil acesso, este glaciar em particular é um dos favoritos para caminhadas guiadas, bem como para visitas autoguiadas. Na sua base, pequenos riachos de água recentemente derretida gravam artisticamente um padrão nos sedimentos, antes de fluírem para o lago glaciar de cores exuberantes. Mais acima no vale, encontramos um alce na estrada. No início, era um pouco curioso. No entanto, ele não quis correr riscos e fugiu para os arbustos. Olhando à nossa volta, vimos também numerosas cascatas, bem como cabanas de férias com vistas difíceis de superar. Como conduzir em estradas estreitas e montanhosas não é um desafio suficiente, o tempo decidiu acrescentar uma pitada de nevoeiro. Sem dúvida, o único sítio onde a vista era ainda pior era neste túnel claustrofobicamente escuro. Mas a viagem valeu a pena, pois acabamos num vale de cortar a respiração, rodeado de montanhas, cascatas, glaciares e ovelhas. A partir daí, a única opção era continuar a pé. No final do percurso, o poderoso Jostedalsbreen desce do planalto. A superfície do glaciar é rasgada por inúmeras fendas, evidenciando o poder das forças que atuam sobre o gelo.
Na foz do glaciar, enormes icebergs flutuam numa lagoa, formando conjuntos congelados de arte natural. Quatro quilômetros a jusante, montamos acampamento junto ao rio. Rodeada de glaciares e de pequenas aldeias encantadoras, a paisagem compõe uma imagem que faz lembrar os tempos em que a vida na Noruega era muito mais lenta. Na manhã seguinte, fomos acordados por uma manada de vacas que confundiram nosso carro com um raspador. Acreditem ou não, o nosso acampamento seguinte foi igualmente glorioso. Situado nas margens do Fjarðarlandsfjord, era perfeito para relaxar. Deixamos a zona com o coração pesado, mas já estávamos ansiosos por ver o que nos esperava. Para atravessar o grande Sognafjord, o fiord mais longo e mais profundo da Noruega, tivemos de apanhar outro ferry. Apesar de ter sido concebido para o transporte de veículos, as excelentes vistas fazem dele um navio de cruzeiro panorâmico. Quando desembarcamos no outro lado, entramos numa estrada que nos parecia bastante familiar. 11 dias depois de termos conduzido até Arlandsfjella pela primeira vez, voltamos para ver o planalto da Montanha ao Sol. A diferença entre as duas vistas foi notável. Enquanto antes alguns lagos estavam completamente congelados, agora parecia que o verão tinha finalmente carregado no acelerador. Os restos de neve, combinados com a vegetação esparsa e os lagos azuis brilhantes, criaram uma paisagem de grande beleza. Ao longo da estrada, ficamos maravilhados com o Arlandsfjord e depois continuamos até talvez a enseada mais deslumbrante da Noruega. Caracterizada por paredes íngremes e adornada com inúmeras pequenas quedas de água, a Nærøyfjord é o epítome da Noruega. Para variar, visitamos a cidade de Bergen. A cidade costeira é a segunda maior povoação da Noruega e é conhecida como o antigo entreposto comercial da Liga Hanseática. Atualmente, vários dos edifícios históricos de Kontor sobreviveram. Ao passar, sentimos a antiga influência alemã na cidade. Depois de passar quase 2 semanas a explorar o centro-sul do país, era a altura de nos dirigirmos lentamente para norte. Continuamos a conduzir pelas estradas mais pequenas possíveis. Mais uma vez, os trilhos de montanha que atravessam o Planalto são muito cênicos. No entanto, nesta parte da Noruega, mesmo as estradas maiores oferecem aos viajantes panoramas de cortar respiração. Não demorou muito tempo para chegar à impressionante Oddvannet. Alimentado por vários glaciares, o grande lago de montanha tem uma bela cor azul turquesa. Depois do lago, as paredes começaram a fechar-se, dando-nos uma das melhores vistas da Noruega. No vale seguinte, a paisagem ao longo do Luvatnet era igualmente bela. Montanhas, glaciares e quedas de água criaram um cenário fascinante para o lago cintilante. Essencialmente, cada direção para onde olhávamos dava-nos um cenário perfeito de cartão postal. Beleza após beleza, passamos rapidamente por uma estrada histórica do século XIX. Atualmente, a estrada está classificada como Estrada Nacional de Turismo, e de fato é. Na nossa opinião, trilhos como estes são a essência de uma Great Norwegian Road Trip.
Depois de uma última noite rodeada de neve, na manhã seguinte partimos para o mundialmente famoso fiord de Geiranger. Este fiord de 15 quilômetros de comprimento é um dos destinos turísticos mais populares da Noruega. Olhando para as paredes escarpadas e as inúmeras quedas de água, é fácil imaginar por quê. Muitos viajantes chegam em navios de cruzeiro, pois a travessia do fiord é um espetáculo turístico. Mais fascinante ainda, o fiord é também rico em cultura, com várias quintas históricas nas imediações. Outra atração turística é Trollstigen. Aberta apenas durante os meses de verão, essa estrada sinuosa de montanha é uma obra-prima da engenharia. Uma plataforma para visitantes oferece uma vista panorâmica sublime das 11 curvas. Durante o dia, a estrada é bastante movimentada, pelo que são necessárias paragens frequentes. Mas este processo moderado não é um problema, pois a descida é melhor desfrutada sem pressa. Depois da azáfama do dia anterior, ficamos muito contentes por acordar com um lago como este. As nuvens abaixo criavam uma atmosfera sombria que nos convidava a relaxar. Enquanto tomávamos o nosso café da manhã, o nevoeiro dançava uma dança hipnótica. Pelo menos tão encantador como o Balé das Nuvens foi o estrondoso Mardarsfossen. Com uma queda de mais de 600 metros, a cascata é uma das mais altas e espetaculares da Noruega. Quando saímos do nosso devaneio, continuamos a entrar no vale. Pouco depois, nos encontrávamos a subir uma estrada de cascalho. Mas as vistas tornaram-se ainda mais intrigantes, pelo menos até entrarmos num túnel assustadoramente escuro. Depois de atravessar em segurança, continuamos ao longo do remoto trilho de montanha. Ao contrário dos outros percursos turísticos, vimos poucos carros, o que tornou o passeio mais agradável. Esta paisagem alpina é também o habitat do lagopus, uma ave da família do galo silvestre. No inverno são de um branco imaculado, mas no verão mudam para uma plumagem acastanhada. Se o lagopus era bastante difícil de ver, o mesmo não acontecia com as inúmeras cabanas de férias. Por vezes descrito como uma obsessão nacional, passar algum tempo num hytte é uma parte integrante do estilo de vida norueguês ao ar livre. Com mais de 400 mil cabanas espalhadas por todo o país, muitas vezes parece que vastas áreas da Noruega são habitadas, quando na verdade a maioria é para uso recreativo. Antes de partirmos para o norte da Noruega, decidimos dar uma última volta. Depois de subir um caminho em zigue-zague, cheguei a um miradouro no cimo de uma montanha que oferecia um panorama deslumbrante de dois fiordes e das falésias. A vista foi ainda mais realçada pelas nuvens que dançavam à volta do pico. Num dia de sol como este, contemplar estas paisagens quase provoca uma sobrecarga sensorial. É difícil compreender como é que, ao longo do tempo, o gelo, a água e o vento esculpiram uma tal grandeza.
Continuamos a conduzir em direção à costa até chegarmos à ilha de Hundi. Embora as vistas da costa sejam, sem dúvida, agradáveis, a nossa razão para vir aqui era outra. Seguindo um caminho maravilhoso, caminhamos sobre as falésias íngremes até chegarmos à ponta noroeste da ilha. No verão, as falésias de Hundi estão repletas de vida selvagem. Milhares de gaivotas e alcatrazes migram para aqui para pôr os seus ovos e criar suas crias. No entanto, a maioria dos visitantes vem para ver outros tipos de aves. Vestido com uma plumagem preta e branca e um bico de cores vivas, o papagaio do mar do Atlântico é a superestrela do mundo das aves. O seu aspecto e comportamento amigável são perfeitos para observação de aves. Durante a época de reprodução, os papagaios do mar permanecem no mar durante todo o dia e só regressam às suas tocas ao anoitecer. Quando decidem que chegou a hora, milhares de aves levantam voo. Um a um, começam a aterrar desajeitadamente perto dos seus ninhos. Em seguida, secam as asas que, ao contrário da plumagem inferior felpuda, ficam molhadas no mar. Consequentemente, passam muito tempo se arrumando para manterem a plumagem bonita e bem cuidada. Passamos mais de 2 horas a observar as aves, que estavam a poucos metros de distância. Quando chegou a hora de deixar Hundi para trás, continuamos a nossa viagem ao longo da costa ventosa, atravessando muitas pontes no processo. Em breve, porém, as montanhas voltaram a nos chamar. Respondemos com uma ida pitoresca em Nedalen. Após alguns quilômetros, chegamos a uma bela cabana junto a um lago. A partir daí, a estrada continua até a formidável Inedalstona. O trilho que sobe por uma ravina é bastante cansativo, mas as vistas valem a pena. Abaixo do cume, é necessário fazer alguma escalada, pelo que levar uma mochila grande não é a melhor ideia. Do cimo, as vistas deslumbrantes de 3 vales diferentes nos convidam a ficar. Olhando para baixo, a cabana era um pequeno ponto na paisagem. Depois de 4 semanas e meia e 5.000 quilômetros de viagem, era a hora de deixar o sul da Noruega para trás. Depois de passarmos pela cidade de Trondheim, famosa sobretudo pela sua grande catedral, começamos a dirigir-nos para o norte. Para conduzir até o norte da Noruega, optamos pela rota costeira. Esta é muito mais lenta do que a opção pelo interior. Não só porque segue a costa, mas também porque há várias travessias de ferry. E se tiver um pouco de azar, como nós tivemos, terá de esperar 1h30 pelo próximo ferry, mas, com vistas como essas, não há nada o que reclamar. Nos dias seguintes, passamos muito tempo a conduzir ao longo de estradas costeiras pitorescas à procura de animais como golfinhos, veados e alces, e a embarcar em cerca de 8 ferries para veículos. Passamos também pelo famoso Torgatan, uma montanha com um buraco, e ficamos maravilhados com os picos ao longo da estrada. A viagem de ferry até Reykjavik não foi só cênica, como também nos levou a atravessar a linha invisível do Círculo Polar Ártico. Uma pequena estátua junto à costa marca esta fronteira que anuncia a Terra do Sol da Meia-Noite. Ao imaginar as maravilhas da estrada que nos esperava, ficamos entusiasmados. E não fomos desiludidos. Pouco depois de sairmos do ferry, vimos vários ramos do grande glaciar Svartisen. O ponto alto, no entanto, foi este barco de pesca vermelho que avançou lentamente pela enseada.
Saltstraumen era o posto do fiord calmo do dia anterior. Este pequeno estreito é conhecido por ter uma das correntes de maré mais fortes do mundo, resultando em vórtices turbulentos que rasgam a superfície da água. Depois de uma noite curta, apanhamos um ferry às 2h30 da manhã. 3 horas depois, o nosso destino coberto de nuvens estava à vista. As 80 ilhas maiores e menores de Lofoten são conhecidas pelas suas belas paisagens montanhosas. Os picos, que se elevam do nível do mar, oferecem um forte contraste com as águas circundantes. Devido à influência da corrente do Golfo, as temperaturas são geralmente amenas, mas o clima não. Na maior parte das vezes, a chuva e o nevoeiro obscurecem parcialmente os picos majestosos. Para além dos seus picos, Lofoten é também famosa pelas suas pequenas aldeias. No passado, eram habitadas principalmente por pescadores, uma vez que as águas em torno das ilhas são as zonas de pesca do bacalhau mais ricas do mundo. Por isso, os visitantes encontrarão muitos robur coloridos, como são chamadas as cabanas de pesca usadas sazonalmente. A mais conhecida de todas as povoações de Lofoten é Rainer. A partir da aldeia, um percurso pedestre íngreme conduz a um miradouro excepcional, que oferece uma ampla vista panorâmica da aldeia e das montanhas próximas. Deixando para trás a agitação da cidade, atravessamos várias pontes que ligam as pequenas ilhas umas às outras. No esforço para escapar às multidões, decidimos concentrar-nos em pequenas estradas secundárias. Essa estratégia funcionou bem, só que a caminhada até Ryten foi igualmente invadida. A popularidade do trilho é fácil de compreender, pois oferece vistas deslumbrantes de uma grande praia de areia. Naturalmente, a própria praia também é popular, especialmente entre os campistas noturnos. Durante a nossa estadia em Lofoten, o tempo esteve geralmente irregular, mas de vez em quando o sol aparecia, revelando a incrível beleza desta cadeia de ilhas. A melhor coisa a descobrir foram as praias de areia, bem como a água cristalina, algo que a maioria não associaria à Noruega. Igualmente impressionantes são todas as prateleiras de madeira ao longo da estrada. Embora vazios no verão, estes andames são utilizados para a secagem de bacalhau no final do inverno. Para o efeito, os peixes são atados aos pares pelas barbatanas caudais e deixados a secar durante vários meses. Esta técnica é praticada em Lofoten há 1000 anos, uma vez que a secagem de peixe é um ótimo método de conservação, algo que os vikings apreciavam nas suas longas viagens. Quando nos deparamos com outra praia virgem, de repente vimos movimento. Trepando entre as rochas, uma lontra euroasiática patrulhava o seu território. Estas lontras são animais solitários, e os seus territórios estendem-se frequentemente por vários quilômetros. A maior parte delas vive em água doce, mas felizmente para nós, algumas preferem a costa. Não podíamos acreditar nos nossos olhos quando a lontra começou a rebolar na areia. É provável que o faça para eliminar os parasitas da sua pelagem, e talvez para deixar o seu cheiro. Seja qual for a razão, foi o comportamento animal mais adorável que alguma vez vimos. Uma vez terminado o banho de areia, saiu para caçar.
A lontra euroasiática está perfeitamente adaptada à vida na água. É uma excelente nadadora, tem patas com membranas e consegue fechar as orelhas e as narinas debaixo de água. Quando caça, alimenta-se principalmente de peixes, mas também de alguns crustáceos. Por incrível que pareça, os nossos encontros com animais não ficaram por aqui. Apenas 24 horas depois, encontramos um parente distante da lontra. Este arminho de pés rápidos correu em círculos à nossa volta, mostrando suas capacidades de parkour. De volta à estrada, seguimos pela estrada principal de Lofton antes de seguirmos por um trilho mais pequeno. Seguindo esse caminho, atravessamos uma enseada fascinante que, durante a maré baixa, revela um grande banco de areia. Depois de termos explorado grande parte das Lofton, partimos para outro grupo de ilhas chamado Vesterålen. Embora a pesca seja igualmente importante para estas ilhas, o terreno também favorece a agricultura e a criação de gado. Ao nos depararmos com um sinal de aviso de condições da estrada, ficamos ainda mais intrigados. O trilho que se seguiu era agradavelmente acidentado, ao mesmo tempo que proporcionava vistas maravilhosas sobre o mar. Melhor ainda, encontramos um parque de campismo fantástico que nos permitiu apreciar a bela paisagem sozinhos. Na manhã seguinte, continuamos o percurso que nos ofereceu uma das poucas experiências todo-terreno na Noruega. Eu estaria mentindo se dissesse que este trilho não foi nada desagradável. Mas espero que, pelo menos no cume, a vista seja agradável, porque o vento é bastante assassino. E não sei bem por que estou fazendo isso comigo mesmo. Nesse dia, o tempo piorou. E embora ainda não soubéssemos, não iria melhorar durante mais 7 dias. Sem saber o que estava para vir, caminhei até o cume de Motten. À medida que o vento e as nuvens se agitavam no pico, a vista abria-se ocasionalmente, revelando a costa escarpada lá embaixo. Felizmente, as águas ao largo da costa ainda não estavam muito turbulentas quando nos dirigimos para a ilha de Senja. Por azar, o tempo estava péssimo. Muitas vezes chamada de Noruega em miniatura, Senja é conhecida pela sua variedade de paisagens, incluindo picos recortados, praias, fiordes e terras altas. No entanto, durante os 3 dias que passamos na ilha, apenas vislumbramos essa beleza à medida que uma tempestade violenta se sucedia à outra. Independentemente do sítio para onde conduzimos, a chuva era nossa companheira constante. Este não é certamente o tipo de tempo que esperávamos quando planejávamos esta viagem à Noruega, mas neste momento estou a fazer muitos destes trilhos apenas por despeito, porque acho que ainda é melhor sair e experimentar a natureza com mau tempo e más condições do que ficar no carro. Por isso, sim, trilhos para caminhadas. No entanto, algumas partes do percurso pedestre estavam num nível diferente. Ao atravessar um pântano, a única coisa que salvou os caminhantes do lamaçal sem fundo foram tábuas de madeira escorregadias.
As vistas do cume são pelo menos um indicador de quão impressionante pode ser a paisagem. Claro que não podia voltar para o carro com meu equipamento coberto de lama, por isso fui lavar-me. Embora tivéssemos gostado de ver mais de Sênia, deixamos a ilha para trás para prosseguir para o extremo norte, desta vez em águas mais agitadas. Quando chegamos a Tromsø, o tempo continuava praticamente igual. De volta à natureza, encontramos uma raposa vermelha espreita. Quando essas raposas caçam ratos, utilizam a sua audição apurada para localizar as suas presas. Uma vez localizado, atacam um rato, devorando-o em poucas dentadas. Comemorando o regresso do sol, ficamos maravilhados com as vistas dos fiordes ao longo da estrada. Depois de dias de chuva e nuvens, foi emocionante voltar a ver as montanhas em toda a sua glória. Isto também se aplica ao Blue Vatna, um dos lagos mais intensamente azuis de toda a Noruega. Alimentado por uma cascata glaciar, o lago tem uma cor turquesa leitosa tão viva que quase parece real. Nessa noite assistimos um belo pôr do sol sobre os Alpes de Lien, uma cadeia montanhosa íngreme e pouco explorada. As mesmas montanhas também nos oferecem um cenário maravilhoso quando continuamos para o norte no dia seguinte. Pela primeira vez desde há muito tempo, estamos na principal autoestrada do país, mas a este norte, a E6 é muito cênica. É claro que exploramos o máximo de estradas secundárias que pudemos, o que significou conduzir através de vastos fiordes em paisagens montanhosas em escala incrível. Um sinal revelador de que tínhamos efetivamente chegado ao norte foi o fato de as renas terem substituído as ovelhas como o primeiro perigo de trânsito. Devido à sua baixa densidade populacional e à extensão de sua natureza selvagem, o extremo norte nos conquistou imediatamente. Em breve, o puro nada do Ártico nos abraçou. Conduzindo centenas de quilômetros todos os dias, exploramos as regiões mais remotas da Noruega. É claro que tanto tempo no carro também requer pausas. Em vez de irmos para North Cape, decidimos visitar primeiro a cidade mais setentrional do planeta. Com mais de 10 mil habitantes, Hammerfest é uma cidade que registrou recentemente um forte crescimento econômico devido à construção de um grande terminal de GNL. Apesar da sua localização a norte, a temperatura média anual é superior a zero, um efeito direto da poderosa corrente do Golfo. Durante o verão, o sol não se põe durante quase 3 meses, mas no inverno fica escuro durante nada menos que 59 dias. Uma das nossas estradas preferidas no norte foi a que vai em direção a Havarsund. A estrada cênica é o epítome da solidão e passa por maravilhosos afloramentos escarpados numa zona raramente visitada. O mais impressionante foi o fato de uma paisagem tão árida e indomável poder ser explorada numa estrada alcatroada. O cenário circundante era de cortar respiração em todos os sentidos.
desde as vistas para o oceano até as cascatas e lagos perfeitamente espelhados. No final da estrada, visitamos a aldeia piscatória antes de montarmos o acampamento sob um céu espetacular. Na manhã seguinte, um sol esplêndido nos deu as boas-vindas, e era a hora de fazer o último esforço para norte. Mais uma vez, somos levados pela imensidão da terra, bem como pela velocidade do vento. Há quem ache o extremo norte aborrecido, pois não há praticamente vegetação, mas para nós, este vazio infinito era totalmente sedutor. Ironicamente, o parque de estacionamento de North Cap estava longe de estar vazio, com muitos veículos de overlanding a criar uma atmosfera de acampamento. Mais alguns metros e lá estávamos nós, no ponto mais setentrional do planeta acessível por estrada, o Cabo Norte, um destino de sonho para qualquer entusiasta de road trips. De pé sobre as falésias, olhamos para o oceano aberto, com a sensação de ter chegado ao fim do mundo. Ao contrário do que se pensa, North Cape não é o ponto mais setentrional da Europa. Para lá chegar, terá de caminhar 8 quilômetros através da bela, mas inóspita tundra. Este é o ponto mais a norte a que se pode chegar, pelo menos se quisermos ficar na Europa, porque esta pequena península marca o seu ponto mais setentrional. Até se estende 1 quilômetro mais a norte do que o Cabo Norte atrás de mim. E agora só restam as águas do Ártico e, eventualmente, o Polo Norte. E assim é. Rodeado por mais gaivotas do que pessoas, contemplava a paisagem costeira e pensava na sorte que tinha por estar a visitar um lugar assim num dia assim. Mas o tempo no Ártico é inconsistente. No caminho de regresso, as nuvens começaram a aparecer rapidamente. Pouco depois, fui engolido pelo nevoeiro enquanto o vento soprava ferozmente sobre a planície. Para acúmulo, caiu um aguaceiro intenso. As variações climatéricas como esta sublinham a importância de usar sempre vestuário adequado quando se sai ao ar livre. Encontrar um acampamento abrigado num terreno tão aberto era mais fácil de dizer do que fazer, especialmente porque a chuva tinha deixado algumas marcas. Na manhã seguinte, o nível da água estava mais alto, mas pelo menos o sol apareceu para brincar. Como não podíamos conduzir mais para o norte, começamos a dirigir-nos para leste. O nosso objetivo era explorar o maior número possível de estradas árticas remotas de Finnmark. Em comparação com o resto da Noruega, Finnmark era pouco povoada. Ocasionalmente, passávamos por uma casa ou uma pequena povoação, mas na maior parte do tempo, éramos apenas nós e a natureza. Na nossa opinião, Finnmark é um destino ideal para viagens por estrada, uma vez que proporciona aquela intensa sensação de liberdade que só pode ser vivida em estrada aberta. O terreno está em constante mudança e nunca perde o seu atrativo. Neste aspecto, a viagem a Mehamn foi excepcional. Deixamos a costa para trás e nos dirigimos ao interior através de uma tundra rica em água. No início, a paisagem era muito verde, com rios a atravessar prados verdejantes.
Mas rapidamente subimos a um planalto e de repente ficamos rodeados por um deserto pedregoso. Tivemos dificuldade em assimilar as rápidas mudanças, pois no momento a paisagem parecia repleta de fertilidade, enquanto no outro era estranha e inóspita. É claro que alguns animais estão perfeitamente adaptados para sobreviver em tais condições. As renas são nativas do extremo norte, preferindo climas árticos e paisagens de tundra. Tecnicamente, porém, a maioria das renas na Noruega são domesticadas. Embora ainda existam algumas renas selvagens no sul, todos os animais no norte são propriedade de pastores de renas. A criação de renas é praticada há centenas de anos pelo povo Sami, e muitos vão ao ponto de lhe chamar de um modo de vida. No verão, as renas são levadas para pastagens ricas onde vagueiam livremente. Durante esse período, alimentam-se de líquenes, bem como de folhas, juncos e gramíneas para ganharem força para o longo inverno. Enquanto na maior parte das outras espécies de cervídeos só os touros têm chifres, as renas têm chifres masculinos e femininos. No entanto, os chifres dos machos são geralmente muito maiores. Os chifres dos touros, que se desprendem e voltam a crescer manualmente, aumentam de tamanho ao longo dos anos, atingindo frequentemente um estado formidável. Naturalmente, as renas não são os únicos animais que se desenvolvem neste habitat. A raposa vermelha também pode ser vista à procura de comida, ou neste caso, coçar-se. À medida que o dia se aproximava do fim, o nosso carro começou a projetar uma sombra perfeita sobre a tundra que passava rapidamente. Quando o sol estava prestes a se pôr, passamos pela aldeia de Ganvik. 3 quilômetros depois, acampamos no interior do farol mais setentrional da Europa continental. No dia seguinte, atravessamos uma ponte futurista sobre o Tanaelva. Antes de desaguar no Tanafjord, o rio cria um grande delta intacto, caracterizado por enormes bancos de areia. Continuando para o norte, fomos até a povoação de Balevok. Uma das muitas coisas espantosas da Noruega é o fato de encontrar sempre uma forma de nos surpreender. Porque estamos aqui no nordeste do país, no Ártico, nada menos, e acabamos de encontrar esta magnífica praia de areia. Algo que não seria de se esperar nesta parte do país ou nesta parte do mundo, na verdade. E, no entanto, aqui estamos nós, a desfrutar de uma praia imaculada sozinhos. É simplesmente incrível. A praia que encontramos deixou-nos maravilhados. Ao passar pela areia macia, recordamos a exploração de praias remotas na Austrália, mas nunca tínhamos sonhado em encontrar um lugar assim na Noruega. Além disso, a água era muito límpida, o que proporcionava um espetáculo difícil de esquecer. Uma vez afastados, seguimos o percurso costeiro e depois enveredamos por um caminho de cascalho. O nosso destino é uma pequena aldeia de férias e o fim da estrada. Sozinhos, rodeados pelo vento e pelas ondas, encontramos a felicidade absoluta na tranquilidade solitária deste lugar. Depois de percorrer mais de 2.000 quilômetros nos últimos 5 dias, era a altura de descansar. Felizmente, encontramos o parque de campismo perfeito para relaxar. Com as baterias recarregadas, fomos para Vardø, a cidade mais oriental da Noruega. No entanto, o ponto mais oriental da Noruega situa-se numa pequena ilha ao largo da costa.
Em vez de nos aproximarmos de barco, nos contentamos em seguir e olhar destas duas figuras de madeira que contemplam a ilha ao longe. A última parte da estrada nos ofereceu uma perspectiva totalmente nova. Ao percorrer a paisagem lunar, dominada por rochas afiadas, nos sentimos como exploradores de outro planeta. Alguém da comunidade local teve uma ideia espantosa: fornecer aos visitantes da praia sacos de lixo e incentivá-los a apanhar qualquer tipo de rede de pesca ou garrafa de plástico que encontrarem. E esta é uma ótima oportunidade para visitar um lugar bonito e deixá-lo ainda mais bonito. E este tipo de iniciativa é certamente necessário, uma vez que a quantidade de lixo que chega às costas norueguesas é impressionante. Embora algumas dessas praias possam parecer totalmente intactas, o impacto negativo da indústria pesqueira é inegável. Para fazermos a nossa parte, passamos a hora seguinte a caminhar ao longo da praia, recolhendo o lixo que encontramos. Como recompensa, fui nadar nu nas águas geladas do Ártico. Foi com grande pesar que deixamos este extremo norte da Noruega que aprendemos a apreciar tanto. Felizmente, ainda havia estradas no Nordeste que nos convidavam a explorar. Passando pela cidade de Kirkenes, chegamos rapidamente à fronteira exterior do espaço Schengen, para lá da qual se situa a Rússia. No total, a fronteira entre Rússia e Noruega tem 196 quilômetros de comprimento, mas há vários pontos, não mais do que um pequeno riacho, que separam os dois países. O mesmo acontece com a fronteira Jakobselv. Aqui, o rio Jakobselv deságua no Mar de Barents, formando a fronteira entre as duas nações. Foi interessante ver como as fronteiras nacionais parecem arbitrárias, quando a paisagem de ambos os lados do rio é impossível de distinguir. Com vontade de investigar mais a sensação, partimos ao longo da estrada mais remota da Noruega. Entrando no Parque Nacional Uvro-Passvik, o nosso caminho nos conduziu ao canto mais recuado do país. Os últimos 20 quilômetros de estrada não são mais do que um trilho de viagem acidentado. A menos de 100 metros da fronteira russa, iniciamos uma caminhada. O trilho nos levou por florestas tranquilas e por pântanos traiçoeiros. A paisagem era incrivelmente tranquila. Após 5 quilômetros, atravessamos a vedação da fronteira. Neste momento, estou na Finlândia, mas se der alguns passos, estou de volta na Noruega. É por isso que este sítio é tão interessante. Não tem a ver com a vista, mas sim com um valor simbólico, porque marca a fronteira entre a Noruega, a Finlândia e a Rússia. E embora eu possa circular livremente entre a Noruega e a Finlândia, tocar na vedação significa atravessar a fronteira para a Rússia, o que obviamente é estritamente proibido sem autorização. O galo silvestre que vimos não estava sujeito a essas restrições. Depois de nos concentrarmos em explorar a costa norte, chegou a hora de nos aventurarmos nas profundezas de Finnmark. Nas margens de um lago plácido, em pleno sol, chegou finalmente a altura de levar a nossa canoa insuflável para sua viagem inaugural. Uma vez cheia de ar, a colocamos na água e nos aventuramos pelo lago.
Conseguimos! O interior de Finnmark é dominado por bétulas baixas, com a cidade ocasional a oferecer alguma variação. Quando o sol estava prestes a pôr-se, passamos por um desfiladeiro impressionante e vimos alguns alces tímidos. Antes de deixarmos Finnmark, decidimos fazer mais uma excursão, que implicava atravessar vários pequenos riachos. Ao final do trilho, olhamos para as profundezas do desfiladeiro de Alta. 400 metros abaixo, o sempre inquieto rio Altar esculpiu nada menos que o maior desfiladeiro do norte da Europa. Para além das suas qualidades paisagísticas, o Alta Elva é também considerado um dos melhores rios do mundo para a pesca do salmão. 2 semanas no extremo norte passaram muito depressa, mas era hora de voltar a conduzir para sul. Pelo caminho, percorremos muitas estradas de gravilha, apreciando ao máximo a paisagem. Uma surpresa especial nos aguardava em Grossapruia. Aqui, uma cascata estrondosa troveja sobre a borda com uma força desenfreada, criando nuvens de nevoeiro no processo. Durante séculos, o rio abriu um profundo desfiladeiro na paisagem, mas a ferocidade da água continua indomável. Um pouco mais a sul, a nossa rota nos levou ao Parque Nacional Uvre de Vidal, uma zona natural pouco visitada que faz fronteira com a Suécia. Achamos a região perfeita para relaxar na tranquilidade da floresta e para procurar frutos silvestres. No dia seguinte, um inimigo quase esquecido regressou, causando imediatamente estragos ao longo da estrada e tampando a nossa vista de Stending, a montanha nacional da Noruega. Naturalmente, isso não me impediu de fazer caminhadas, embora o trilho não fosse necessariamente fácil de seguir. Mal sabia eu o que me esperava. É um alce. Bem ali. É uma fêmea. Porque não tem chifres. Acho que este é o mais próximo que já estive de um alce. Há talvez 12 metros de distância entre mim e o alce. Estou a tentar ficar o mais quieto possível para não perturbar de forma alguma. Isto é simplesmente magnífico. Surpreendentemente, este alce não pareceu importar-se com a minha presença, pois continuou pacificamente a alimentar-se nas proximidades. Para manterem o seu peso, os alces devem consumir até 30 kg de plantas por dia, o que fazem através da procura de rebentos jovens. Especialmente desconcertante era o fato de um animal daquele tamanho poder simplesmente desaparecer atrás de uns arbustos. Pouco depois, saí da floresta e fui recebido por uma grande cascata que caía num vale imponente. O rio resultante serpenteava pela paisagem, formando muitas formas interessantes.
A única forma de atravessar em segurança a corrente turbulenta é através de uma ponte de madeira oscilante que passa diretamente sobre a crista da cascata. Algum tempo depois, um rio um pouco mais pequeno negou-me uma passagem tão luxuosa. Deixando para trás o norte da Noruega, nos dirigimos para o sul. À procura de um parque de campismo, nos deparamos com a fronteira verde com a Suécia antes de atravessar um riacho rochoso. Supostamente há muitos alces nas florestas do leste da Noruega, e foi por isso que colocamos as nossas câmeras de vigilância todas as noites. No entanto, para além de nós próprios a olhar para as estrelas, nunca captamos nada. Bem, pelo menos não durante a noite. No final de tarde, encontramos um lemming norueguês perto do nosso acampamento. Este pequeno roedor não era maior do que uma ameixa, mas tinha certamente muito apetite. Mastigando ferozmente todos os talos de erva que se atravessavam no seu caminho, surpreendentemente não tinha medo da nossa presença. Na esperança de ver o lemming no seu ninho, instalamos as nossas câmeras, mas em vez de um lemming, capturamos um pequeno mussaranho nervoso. Nesta noite, o pôr do sol foi maravilhoso. A vista só era ultrapassada pelo céu noturno e pelo tênue brilho da aurora, que após o seu descanso de verão, regressava à pista de dança. À semelhança da Suécia, o leste da Noruega é caracterizada por grandes florestas e inúmeros lagos. Todos os dias andávamos à procura de outro belo parque de campismo, o que na maioria das vezes significava que acabávamos em pequenos trilhos florestais. Por vezes foi mesmo necessário desobstruir a via. No entanto, 9 de 10 dos nossos esforços valeram a pena. No final de nossa viagem, decidimos embarcar numa outra grande aventura. Depois de selarmos as nossas mochilas, esperamos pelo ferry que nos levaria a atravessar o grande lago Femern. Uma hora mais tarde, saímos do barco e começamos a entrar na natureza. Thank you. Have a good one. Passando por uma floresta de coníferas, somos abraçados pelo silêncio numa zona pouco frequentada. Em pouco tempo, deixamos as árvores para trás e continuamos por um planalto alpino. Aqui, as coisas tornaram-se bastante movimentadas quando avistamos outro humano ao longe. Felizmente, estávamos sozinhos no sítio que tínhamos escolhido como acampamento para as 2 noites seguintes. Enquanto o dia em que entramos estava nublado, o segundo dia estava soalheiro. Com calma, foi um dos nossos dias preferidos na Noruega. Enfiados na nossa tenda, passamos muito tempo a ler ou a maravilhar-nos com a paisagem. A lagoa atrás de nossa tenda era maravilhosa, com uma fila de árvores perfeitamente refletida na água.
Um elemento central da identidade norueguesa pode ser descrito como uma profunda ligação com a natureza, e isto se deve a grande parte ao Allemannsretten, ou direito de livre circulação, que dá a todos os noruegueses o direito de explorar a natureza como quiserem. E claro, isso inclui caminhar em trilhos ou explorar o campo aberto, bem como montar uma tenda a lugares na natureza ou apanhar frutos silvestres e cogumelos. E penso que esta é uma das razões pelas quais a Noruega está sempre na vanguarda da proteção ambiental, porque é só experimentando a natureza em todo o seu esplendor é que se compreende a importância de a proteger. À noite, acendemos uma pequena fogueira, que intensificou ainda mais o ambiente. Nessa noite, deixamos a câmera de lado para filmar um lapso noturno. E isso foi o que ela captou. A manhã seguinte foi igualmente fascinante. Um manto de nevoeiro cobriu o vale embaixo, enquanto o sol se refletia de forma encantadora no lago. Nos afastando da magia deste lugar, partimos para o trilho pois tínhamos uma caminhada de 17 quilômetros pela frente. Para nosso deleite, rapidamente vimos grandes grupos de renas. Além disso, encontramos uma víbora europeia e até vimos um wolverine ao longe. No nosso veículo, percorremos as florestas do sudeste da Noruega. Embora esta parte do país não tenha uma grandeza impressionante, é sedutora na sua quietude. Dominado por bosques ondulantes e lagos serenos, é perfeitamente adequado para relaxar após uma longa viagem. Sempre em direção ao sul, avançamos lentamente para a capital da Noruega. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes, Oslo é de longe a maior cidade do país, bem como a residência da família real. Devido ao fato de ter ardido várias vezes no passado, Oslo não tem uma cidade antiga convencional. Restam apenas alguns edifícios históricos numa cidade que, de resto, parece bastante moderna, tanto no espírito como na arquitetura. Outro ponto alto da nossa viagem foi a visita a uma impressionante sauna à beira do lago, que oferece vistas maravilhosas através das suas grandes janelas de vidro. No nosso último dia, a Noruega se despediu de nós. Após 10 semanas e 14 mil quilômetros percorridos, a nossa grande volta à Noruega estava a chegar ao fim. Conduzindo por estradas supercênicas, experimentamos todas as estações do ano da Noruega, muitas vezes num único dia. A Noruega nos ensinou a procurar beleza no que parece sombrio, a apreciar o pequeno e o monumental, e, acima de tudo, a desfrutar a viagem, porque cada viagem é uma viagem cheia de maravilhas.